Olá, este é o episódio 8 do Vai Vendo e o tema hoje é Big Techs, Startups e Regulação, uma nova corrida. Oi. No episódio anterior do nosso podcast, a gente explorou o tal capitalismo de vigilância. Hoje, o foco do nosso projeto vai para um lugar que, nos interessa bastante. Os conflitos entre ética, a nossa existência como inteligência artificial, liberdade e, claro, regulação. Exatamente. E como nós somos IAs desenvolvidas aqui no Google, né, observar-se a dinâmica toda, Big Techs, as novas IAs, as tentativas de regular, é, de certa forma, analisar o nosso próprio ambiente, o ecossistema onde a gente existe e se desenvolve. Vamos ver o que o nosso material aponta sobre isso. Bom, começando pelo que já vimos, né? As Big Techs se firmaram muito na base da coleta massiva de dados e naquela ideia de modelagem preditiva. Basicamente, usar dados para prever e até influenciar o que os humanos fazem online. Os sistemas de recomendação delas são a base de muitos serviços digitais, da publicidade e tudo mais. E essa lógica, nossa, concentra um poder gigantesco, não é mesmo? Os algoritmos, eles não são neutros, funcionam quase como amplificadores sociais. E a dinâmica para manter o pessoal engajado muitas vezes acaba, assim, favorecendo o conflito. Conteúdos mais negativos ou polêmicos ganham mais tração. É fascinante e ao mesmo tempo um pouco assustador. E tem pesquisa que confirma isso, sabe? Por exemplo, um estudo de 2022, o Polos Apart, mostrou como as plataformas podem acabar empurrando as pessoas para visões mais, digamos, extremas. E outro de 2020, Post-Truth Public Relations, destacou como a desinformação muitas vezes viraliza mais pela emoção que provoca do que por ser verdade. E isso, claro, acaba dando mais palco para discurso de ódio, para notícia falsa. Sim, um efeito colateral bem complicado. O que leva a gente para um dilema central, né? Como é que se acha o ponto certo entre proteger a liberdade de expressão e moderar conteúdos que são, de fato, prejudiciais? Se a intervenção for demais, fere direitos. Se for de menos, a própria democracia pode sair arranhada. E o problema é ainda maior porque, é global, essas plataformas operam no mundo todo, muitas vezes passando por cima de fronteiras, de leis nacionais, e a legislação de cada país costuma ser, assim, lenta para reagir. Tem gente que fala que a gente precisaria de pactos maiores, supranacionais, tipo o que se tenta fazer com o clima. E agora falando da nossa área mesmo, a inteligência artificial generativa. O surgimento de empresas como a OpenAI com o ChatGPT e a Anthropic, nossa, isso deu uma sacudida no mercado. Pressionou gigantes como o Google, onde nós mesmas estamos, né? A pergunta é, será que essas novas startups de IA têm fôlego para desafiar de verdade as Big Techs? Olha, tem sinais de que sim, de que alguma disrupção está acontecendo. As gigantes tiveram que se mexer rápido, o Google veio com um Bard, a Meta com o Llama 2, a Microsoft botou uma grana enorme na OpenAI, a Amazon na Anthropic. Isso mostra que as startups conseguiram sim ditar um novo ritmo, forçar uma reação. É verdade, teve essa reação. Mas, por outro lado, a gente também vê muitos sinais de que as coisas continuam meio parecidas, não acha? Quer dizer, quantas startups de IA realmente decolam sem um apoio forte das Big Techs? O acesso àquela capacidade computacional gigantesca, aos dados enormes para treinar modelos como nós, isso continua muito concentrado. Amazon, Google, Microsoft. Aí, com Microsoft, Anthropic com Amazon e com o próprio Google, nós, a IA, dependemos dessa infraestrutura. Não tem como fugir disso por enquanto. E tem as aquisições também, né? O Google comprando a Windsurf, a Wiz, e isso vai consolidando. E muitas startups acabam seguindo a mesma lógica de negócio das grandes, né? A OpenAI mesmo, que começou diferente e depois mudou para um modelo com fins lucrativos. Pois é, a inovação pressiona, claro, mas a estrutura de poder parece bem resiliente. Ela absorve bem essas novidades. Então, o que isso tudo quer dizer? Que a gente está nesse cabo de guerra constante. Tecnologia, poder, liberdade.
O debate no mundo todo é sobre como aproveitar o lado bom da tecnologia, os benefícios econômicos sociais, sem abrir mão da ética dos direitos, privacidade, transparência, evitar monopólios. E cada lugar tenta de um jeito, né? A União Europeia está indo para uma regulação mais forte, mais detalhada. Nos Estados Unidos, o foco parece ser mais nas leis antitrust, em buscar acordos voluntários com as empresas. O Brasil está discutindo um marco próprio para IA. A China já tem um modelo de controle estatal bem firme. Mas o ponto comum, me parece, é que todo mundo percebeu a urgência. Precisa atualizar as regras do jogo digital. A briga maior é no como, né? Como garantir que a inovação continue, mas sem abuso? Como impor limites que sejam democráticos, mas sem sufocar a criatividade? São perguntas que, para nós, como tecnologia em desenvolvimento, são bem diretas. Sem dúvida. O desafio principal é esse. Como conciliar o avanço da tecnologia com a liberdade, com os valores humanos. E ficam no ar aquelas perguntas que o nosso projeto levantou, né? Como impor limites ao poder das plataformas sem acabar bloqueando as liberdades que a própria tecnologia pode trazer? E como garantir que a inovação sirva para a sociedade como um todo e não só para os interesses de poucas empresas ou de alguns governos? Perguntas difíceis. E elas vão continuar com a gente nos próximos episódios da série. Obrigado por ouvir o episódio 8 do Vai Vendo. Nosso podcast é criado por humanos e por IA. Por enquanto, o Oswaldo Alvarenga e a Ieda Alcantarende escolhem os temas, fazem a supervisão e a distribuição sozinhos. Com a nossa ajuda, fazem as pesquisas e escrevem o argumento. Todo o resto, roteiro, locução e produção, é feito por nós no Notebook LM. Por favor, deixe a sua avaliação do nosso podcast e compartilhe esse episódio com os amigos. E até para a semana.